Scott Dixon usando de novo. Push to pass. Última volta. Última volta da corrida. Will Power. Próximo de vencer a 18ª etapa do Campeonato da Fórmula Indy. Impressionante o ritmo do Will Power que ele conseguiu fazer nessa prova. Trabalho em nome da equipe e que pode ser definitivo na possibilidade do Hélio Castro Neves ainda faturar o título dessa temporada. Vai ser uma final imperdível. Tentou chegar mais próximo, chegou. Vamos ver se ele vai usar o último. Mais uma curva. Será que aqui vai ter de emparelhar? Tem pedaço de carro voando. Colou de novo e olha que panca! Ernesto Viso estava por ali. 3 carros pelo menos envolvidos. E aí o final da prova. Will Power, feliz debaixo do capacete. Faturando a 18ª etapa do Campeonato da Fórmula Indy. E olha, uma pancada bem feia. Feia mesmo, hein? Dario Franchitti, Takuma Sato e Ernesto Viso. Demoliram os carros ali. Demoliram. O Franchitti está ali, está se mexendo, está aguardando o resgate chegar. Também o Takuma Sato, o Viso. Mas é uma pancada enorme. Não, demoliu. Demoliu mesmo. Ah, tem peça aqui fumegando aqui, ó. Pois é. É um trecho muito rápido. Vamos ver se tem imagem aí do que aconteceu. Segunda colocação da prova para o Scott Dixon, mais do que na briga pelo título. Ele veio para cá, para Houston, e tirou não só a diferença, mas como assumiu a liderança do campeonato no momento decisivo. Abriu bastante em relação ao Hélio Castro Neves, que não foi bem na prova. Aí, ó, o Dixon passando, o Will Power logo atrás. Parece que fizeram um sinal ali do Dario com o Scott Dixon, tudo certo entre eles. E a panca foi realmente muito feia. O Hinchcliffe esperando ali para passar, não passou no melhor posicionamento, não viu, né? E aí tá esperando. A equipe de resgate só chegando agora. Mas é aquilo, é a hora que o diretor de prova autoriza a entrada dele, né? A corrida estava acontecendo. Mas é uma prioridade ali, principalmente que foi uma bandeira vermelha depois da volta, depois da bandeira quadriculada. Sem dúvida, é uma prioridade. Eles estavam indo, né? Ainda tem carro em alta velocidade. E é um lugar ingrato, né? Você vê que não tem visibilidade aí nessa curva aí, né? Cercado de muro, praticamente um túnel. Ali o Takuma Sato fora do carro. Aí, ó a imagem. Ele saiu. Uau! O Dario. E olha o câmera onde estava, hein? Horroroso acidente. Nossa. E olha só o Viso. Viso escapou ali por dentro. Que é isso? Olha o que voa de pedaço lá na do alambrado. Nossa. Foi no público. Senhora, que coisa olha aqui horrível. à direita, o público. Que coisa horrível. Tem gente ferida ali no público. Que coisa horrível. Olha só. Voou muito pedaço. Olha o pessoal acenando. Vamos ver se o carro do Graham Rahal tem uma imagem ali. Que coisa triste, Celso. Olha como ele passou. Nossa. E foi em cima do público, hein? Ó. Ele escapou de traseira. O Dario não tinha para onde escapar. Foi para o alambrado. E aí depois o Viso pegou pela direita e estampou o carro do Takuma Sato. O Franchitti está protegido ali, né? Ele tem ali o Santo Antônio, tem o arco de proteção dentro, o cockpit dele praticamente inviolável. Mas deve estar bem tonto. Tá tonto e com hematoma, batida, desaceleração, tudo. Aí é um trecho que vem no mínimo uns 230, 240 por hora. Agora, o que voou de pedaço para arquibancada, Deus queira que não tenha ferido gravemente ninguém. Porque ali é um lugar perigoso. Você vê que o alambrado não segurou, né? Imagina um carro desse com 600, 700 quilos se deslocando a 240 por hora. É muito difícil. E ele decolou, justamente porque foi tocado. Você viu o Chip Ganassi ali desfilando? Desfilando não, foi buscar informação aí. Provavelmente sobre o seu piloto. Tá indo aí, ó. Porque a equipe de resgate
Tá tendo trabalho para tirar o Dario ali do carro, hein? Ali você vê o trabalho ainda de resgate. Sério trabalho ali, hein? Aí o público assustado. Olha o que arrancou ali o pedaço do alambrado ali na altura do público. Também tem gente sendo atendida lá fora. Mandou o alambrado lá na arquibancada. Em cima da arquibancada. Pedaço exatamente. de carro e uma parte grande do alambrado lá na arquibancada. Olha só, pedaço do bloco. O bloco foi movido. Olha o que tem de ferro retorcido na frente da arquibancada. Pelo jeito não tem ninguém. Não tem ninguém ferido ali na arquibancada não, viu? Pelo movimento ali da câmera. Deve ter sido e pela atitude do pessoal também ali fora. Já, né? Mas não é possível. Aquele pedaço de arquibancada, aquele pedaço de alambrado que voa na arquibancada, se a gente tiver a imagem novamente, você vai ver, voa um pedaço grande de alambrado lá para cima. Com certeza no site do bandesportes.com.br você vai ver essas imagens de novo. Você vai clicar lá, essas imagens aí vão estar para serem repetidas. O que a gente recebe agora é a imagem a partir de lá dos Estados Unidos. A gente via a movimentação do público. Repare ali no público. Movimentação que ainda acontece. Deve ter. Não dá para perceber exatamente qual é a movimentação, se tem muita gente ferida, mas não tem ninguém desesperado, correndo. Muita gente no telefone. Enquanto o pessoal de resgate ainda está trabalhando ali no Dario, hein? E tem uma coisa, Celso, aqui a gente, acompanhando com a gente aí o Dadai, né? Que é presidente da comissão de autódromos da CBA, ele lembrou uma coisa importante. Aí faltou aquele cabo de aço que atravessa, que interliga todos os trechos de alambrado. A gente lembra aqui no acidente. Vamos ouvir o Paulo. Ele está sendo muito mal, ele não está comemorando nada essa vitória. Ele viu, ele não sabe exatamente como é que tá, ele tá chateadíssimo, ele falou, olha, alguém me disse que ele tirou as luvas, mas ele tá chateado, mas aproveita aí a oportunidade para dizer que foi um bom dia, um grande dia para a equipe, pro lado dele, da equipe da Varzon, na equipe da Penske, pelo menos ele pôde trabalhar e ajudar um pouco o Hélio Castro Neves num dia que para ele não foi muito bom. Ele dizendo que com certeza acha que tinha o carro mais rápido da pista hoje, talvez nos pneus mais frios, talvez não tivesse tão bom. Ele também lembra que na prova de ontem ele foi prejudicado pelo momento em que apareceu a bandeira amarela, e foi mesmo. Talvez tivesse acontecido essa briga ontem, mas você vê o ânimo dele, né? Para comemorar. Pouquíssimo ânimo, não só pelo que aconteceu com o companheiro de equipe, mas também com o Dario. E o Scott Dixon, agora líder do campeonato. Ainda está pensando no Dario, que não saiu do carro, ansioso para ver o fora do carro. Tentei acenar para ver se ele estava ok. Isso me preocupa demais agora. Ele foi pro alambrado. Espero que ninguém lá na arquibancada tenha se machucado. A gente estava tentando fazer um bom show ali para o público. A gente não espera que ninguém se machuque. E todas as palavras dele de preocupação com o Dario e com o público.
Então eles não têm ainda uma posição sobre o Dário. Não, ainda não. Ele falando agora a respeito da corrida, ele falando que talvez 2 vitórias fosse mais interessante. Mas agora ele tem 25 pontos na liderança do campeonato. Uma boa folga em relação ao segundo colocado. Mas é o que é, vamos ver o que a gente pode fazer aí. O Dário está na marca. E aí o Dário foi na marca, hein? Está imobilizado. Apesar de toda a proteção da cabeça, tudo, né? Tem o solavanco. E arrebentou o cockpit no lado esquerdo. Exatamente. E a gente falava aqui que o Dadai lá da CBA dizia que tem o cabo de aço trançado aqui em todos os autódromos aqui. E a gente lembra daquele acidente do Gilmar Bueno aqui no leste do Senna, aqui, quando ele foi de encontro com um caminhão no alambrado e o alambrado resistiu. I really hope he's okay. To be honest, I saw a little bit of the accident and horrified. I mean, I just hope everything's all right. Também com o que aconteceu com o Dário. No news yet. We just, like you, saw him moving, and as we see now on the gurney. I wish him. I hope everything is fine. I know we have the great safety crew. I mean, my thoughts right now with him. Hopefully everything will be okay. Now, championship-wise, you know, now 25 points. I know now you're thinking, Dario, not the championship, but it could have been worse. Your teammate saved you 12, and you earned a point by going back out. Ele voltou para a pista, conseguiu ponto, e o companheiro de equipe conseguiu também tirar 12 pontos do Dixon. A gente não tem certeza do que aconteceu, ou porque o carro estava tão mal, ou porque quebrou. Fiquei muito desapontado, mas isso acontece, é corrida. E vamos para a última corrida, a gente sabe que tem um bom carro para lá. E essa equipe, a história dessa equipe é lutar para ficar na frente. E ele tem muita fé na equipe, no trabalho deles para lhe dar um carro vencedor, para poder disputar direto ali a vitória na prova de Fontana. Cenário de destruição nessa última volta. 3 carros destruídos, pior ficando ali pro Dario Franchitti, piloto 3 vezes vencedor das 500 milhas de Indianápolis, 4 vezes campeão da Indy. Viso e Takuma Sato sem problemas. Vamos ver aí. A gente tem o replay, tá aí o replay do que aconteceu. Olha só o que peças de carro. E o alambrado voando lá, pedaço do alambrado vai para cima ali do público, ó. Caiu como uma tarrafa de pescaria. É, mas não acertou não, ele bateu antes, ele ficou antes. E aí você vê depois o carro do Viso vindo a Deus, né, e estampando o carro do Takuma Sato. Aí você viu o Graham Rahal passando em cima dos pedaços do carro do Viso, Saavedra também. Equipe de emergência ali na pista. Agora para ver, não sei se já tentaram, se já foram algumas pessoas ali para cima do público. Mas parece que para lá. Veja só, tem gente da administração da Indy logo na altura desse carro ali à direita. Carro de resgate ali do lado de fora. It's hard to really celebrate at this point. You just saw that for the first time. I'm always amazed at how you guys are able James to strap Hinchcliffe, que chegou na terceira posição da prova. Yeah, that's tough, man. I mean, it really takes the wind out of the sail. You know, the most important thing is that everybody's all right there. Anytime you get into a fence, it's bad, and we just wish Dyer the best and hope he's good in 2 weeks' time and can, you know, finish off the season strong. But todo mundo ali com a preocupação maior com o Dário, esperando ali que ele esteja bem aí na prova final. A gente espera que ele esteja com a gente. Ele fala a respeito do que aconteceu ontem e para hoje trabalharam mais duro ainda. As paradas foram muito boas. Ele está agradecendo a equipe e voltar ao pódio depois do que a gente viveu aí nos últimos dias é realmente uma grande vitória. It's tough, man. I'm so much, you know, I want to be so much happier than I am. It's tough when you see something like that. So we'll take it. Really proud of the guys. Gostaria de estar mais feliz do que ele está agora, porque é muito difícil ver o que eles viram. O acidente foi realmente muito feio. E espera que o Dário esteja bem. Porque a gente tem que pensar também pelo lado da segurança que todo o projeto desse novo carro da Indy foi feito pensando em evitar exatamente o que a gente viu hoje, um carro decolando. Lógico que as circunstâncias foram todas especiais. Um carro estava espanando, estava saindo, com a roda praticamente exposta, e quem estava desviando acabou tocando
foi um ponto frágil. Os carros monopostos têm essa fragilidade, não há como você fugir dessa possibilidade. Era um ponto vulnerável, né, Celso? A gente tem a proteção lá das rodas traseiras, mas ele estava meio de lado, acabou tocando pneu com pneu e decola mesmo. Decola, voa e se fosse num oval de alta velocidade, aquele super speedway, podia ser complicado, muito complicado. On our championship standpoint, it's been an awesome season already. I think we fought hard. Pensando ainda na disputa do campeonato, na pontuação, ele está dizendo que, na verdade, para ele, tudo que aconteceu até aqui na temporada foi muito bom. Ele dizendo que ele e a equipe trabalharam muito para chegar o mais próximo possível dessa condição. E esse moleque guia, viu? Ele guia muito. Ele dizendo que ainda vai trabalhar pensando pelo menos no segundo lugar no campeonato. Ele guia muito. Você vê uma equipe teoricamente inferior às demais aí, mas ele faz a diferença. Olha o seu Chip Ganassi. Ele foi até lá ver o Dário e agora está indo para o centro médico. Ele comenta aí que em alguns pontos da pista com concreto eles tinham realmente problemas de aderência. Mas ele dizendo que quando ele buscava um maior desempenho nessa condição, ele destruía os pneus traseiros. E aliás, essa foi uma condição que ele enfrentou o final de semana inteiro, né? Nas duas provas a gente viu que ele tinha realmente problemas com a parte traseira do carro. O Dário está saindo ali do circuito ali, provavelmente sendo levado para algum hospital perto. Para fazer aí um acompanhamento, vamos ver o que pode acontecer com o piloto escocês que saiu bem, mas tem boas notícias. Vamos ouvir. Yeah, I mean, I looked at him, I said, "You okay?" And he said, "I don't know." He said, "But he's talking and he's." Falou que ele perguntou se está tudo bem. Ele falou, não sei, mas pelo menos ele está falando. Isso não quer dizer muita coisa. E ele disse que vai para o hospital, com certeza, mas pelo menos ele está falando. Mas ele disse de novo que está ok, mas foi assustador. O acidente foi assustador, mas ele, Chip Ganassi, garantindo ali que ele está ok. Falar até papagaio fala, né? Isso não é lá grande. É que ele viu o piloto, eu sei, tô brincando, mas falando, ele tá, não sei, tá bem, mas pelo menos tá falando. Então, falar até papagaio fala. Agora ele deve ter radiografar tudo, pois né? Mas esse foi o report que ele passou aí do que ele conversou com o próprio Dário, né? Exatamente. Lógico que ele deve ter falado com os médicos que o acessaram. E o Dário deve ter respondido em como, quando, onde. Porque a pancada, né? Não é para deixar ninguém tranquilo. Aí é todo passando notícia aí a respeito do estado de saúde do Dário. E ele dizendo, olha, não foi legal de ver. Não é legal. Pretty somber thinking of Dario at that point, and I'm glad to hear that he's doing okay. Muito bom ouvir que ele está ok, que ele falou que vai ficar bem. Races. We want to put on a good show, and we're racing hard. So those things can happen now and again. It's a dangerous sport. Parte do esporte a gente sabe que isso pode acontecer, mas não é nada legal quando a gente vê. Mesmo porque, Celso, está muito vivo na memória de todo mundo o acidente do Dunwell do ano passado, né? Claro que foi uma super... ano retrasado, perdão. Claro que foi numa super velocidade, né? Muito mais rápido, mas ele voou lá no alambrado, teve sérias consequências aí e acabou falecendo por conta daquele acidente. Então isso ainda está vivo na mente de todos aí, dos pilotos da Indy, que viram quando o carro ficou totalmente destroçado e quando virem a imagem também, batendo lá em cima no alambrado, eles com certeza vão relembrar. Tá aí, olha o carro do resgate, né, a ambulância levando o Dário para o hospital, aí em algum hospital próximo aí no circuito na cidade de Houston. E tem preferência, pode passar o farol vermelho aí que não tem galho não. Bom, o mais importante é que a gente ouviu do próprio Chip Ganassi, de que ele está bem, de que a própria expressão, o Chip expressava isso. A gente vê a formação do pódio, algo raro da gente ver na Fórmula Indy aí, mas até pelo tempo
que temos dessa espera aí, todo mundo querendo saber a respeito do estado do Dario. Já saiu, né? Pelo menos o James Hinchcliffe já está aí. Subiu e saiu. Subir no pódio. É que tem todas as comemorações que são... Elas não têm o mesmo padrão, nem brasileiro, nem europeu. É um padrão totalmente restrito aí à Fórmula Indy. O Dixon e o Will Power estão aí, estão esperando aí serem chamados para vir para o pódio. Veja que o pódio nos Estados Unidos não tem uma cortininha, os pilotos não ficam escondidos, estão aí na frente do pódio, simplesmente esperando o momento de serem chamados, como agora o Scott Dixon acabou de ser chamado. Terceiro e segundo colocado da prova. E aí eles vão, dão entrevista, conversa com o público. E o Dixon, exemplo do que aconteceu já na fala do James Hinchcliffe também, para o mestre de cerimônias da entrega de prêmios, também falando a respeito do Dario, contando um pouco da corrida, repetindo aquilo que a gente acompanhou, um carro muito rápido que ele teve no final de semana, mas não o suficiente para tentar alcançar ou passar o piloto Will Power, que acabou vencendo a prova. O importante para ele é que ele assume a liderança do campeonato, 25 pontos à frente do brasileiro Hélio Castro Neves, indo aí para a última corrida do ano no Oval de Fontana. Pedindo aplausos ali para o Scott Dixon, agora chamando o vencedor da prova. E aí vai faturando o troféu que é sim uma bota. Olha o estado do carro do Dario Franchitti. E a gente vê que ele está coberto ali na parte da frente, mas eu fico assustado porque um pedaço ali da célula de sobrevivência, pelo que eu vi, foi arrancado. Assustador. É que o Dario é baixinho, né, Celso? O Dario deve ter aí, sei lá, 1,70 m quase, ele né? Tem 70. Então a cápsula de sobrevivência ali, as pernas dele não ficam tão expostas como, por exemplo, o Graham Justin Wilson, que tem quase 2 metros de altura. Mas foi terrível. Final de semana que talvez Hélio Castro Neves queira esquecer, mas para a gente, importante para anotar cada uma das imagens do que aconteceu com o piloto brasileiro que chegou aqui com 49 pontos na liderança e saiu 25 pontos atrás do novo líder Scott Dixon, e essa horrível imagem do acidente entre Takuma Sato e Dario Franchitti. Ainda bem que a gente ouviu do próprio Chip Ganassi que o piloto dele está bem, mas todo mundo está preocupado com o estado de saúde dele. O Ernesto Viso, que você vê aí, foi quem acertou o carro do Sato. Depois de tudo, não teve como escapar daquela imagem. A gente vai ficando por aqui, agradecendo os trabalhos da nossa equipe desde lá dos Estados Unidos, aqui também no Morumbi, os comentários do Eduardo Almeida de Mello, convidando você para seguir ligado aqui no Band Esportes, o canal de todos os esportes e toda a cobertura, hein? Além da nossa programação jornalística, lá no site www.bandesportes.com.br. Fórmula Indy. Oferecimento Itaipava, a cerveja 100%. Quilômetros de vantagens Ipiranga, 50% de desconto no ingresso do futebol. Banco Postal, é mais próximo, é mais seu. E Kit Kat, have a break, have a Kit Kat.